Olá, signo de Virgem, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Semana passada eu fiquei doente e não consegui gravar para os signos de terra, então essa semana eu já estou começando por vocês. E é isso, espero que vocês gostem da leitura. Vamos lá. O que a espiritualidade tem neste momento para o signo de Virgem? A espiritualidade tem a dizer o signo de Virgem neste momento. Indo com a correnteza, confiança, o fardo, orientação, solitude, transformação. Eu vou tirar mais um. O sonho. Nós somos o mundo, simplicidade, forasteiro. Aqui eu vejo como se fosse um desejo de soltar algo. Tá vendo como essa mulher, ela tá apontando para esse lado aqui que fala sobre indo com a correnteza, que é o As de Copas, e a confiança, o Cavaleiro de Copas, mas aqui é como se você estivesse sentindo o desejo de virar as costas para algo que está sendo pesado, porque estamos falando de um fardo, e se jogar em algo novo. E aí vem a carta da orientação, a solitude e o sonho. E aí eu vejo como se você tivesse colocando na balança, ponderando como fazer isso, como seguir um sonho, e talvez até peça alguma orientação, ou que alguma orientação venha através de um sonho ou de uma pessoa mais velha, mas de fato aqui existe uma busca, um desejo, uma vontade interior de seguir só. Eu vejo muito uma coisa de... E aqui a carta da transformação é como a carta da morte, que fala sobre uma finalização mesmo. E aqui o 6 de copas e o 6 de ouros. Então é como se
você quisesse ir em busca de um sonho, de um desejo, de algo, e isso inclui fazer isso sozinho, é algo que é só seu. Vamos entender melhor. Me fala mais sobre o desejo do signo de Virgem nesse momento, o que eles querem soltar. O que eles desejam soltar para ir em busca desse sonho, desse desejo. Ou melhor, me fala sobre esse desejo. O que eles estão buscando? O que o signo de Virgem está buscando? Qual é o desejo neste momento do signo de Virgem? O eremita novamente. 6 de copas, que vem falando aqui do sonho. Rainha de paus. Cavaleiro de espadas. 2 de ouros, é como eu falei. 9 de paus. As de espadas. Aqui o rei de espadas, o diabo. 10 de espadas, 5 de espadas, 8 de copas. Tem muita carta de mente aqui, falando sobre mente. Se eu não me... Aqui, carta de ouros também. Aqui esse sonho, então, pode estar falando de uma realização própria, mas também pode estar falando algo material, tangível, porque aqui a gente fala dos 5 de ouros, 8 de ouros, 10 de ouros. Aqui o 5 de copas. Apego ao passado, voltando-se para dentro. Aqui eu sinto que é algo que você vem a desenvolver sozinho. Algo muito pessoal, só seu. Aqui a gente está falando do 3 de ouros e o eremita. Aqui veio o eremita de novo e aqui tem muita carta de ouros. Então é como se você gostaria de finalizar algo para iniciar algo só seu. Aí a gente pode estar falando de algum projeto de trabalho. Aqui é o 6 de copas e o 6 de copas aqui. É algo que você sonha, que você idealiza já há muito tempo. E agora tá com esse desejo de colocar em prática, de colocar em ação. Mas o seu desejo é esse, mas você tá ponderando, né? Tá equilibrando as coisas na balança. Aqui existem alguns bloqueios. E a gente tá falando do fardo. Aqui, muito provavelmente, o que tá te impedindo é o campo material. É algo que te traz preocupação, é o campo material. Pelo que eu tô sentindo aqui. Deixa eu pegar o cigano aqui. Me fala sobre esse fardo. Carta do fardo. É um obstáculo, mas não é algo muito grande. É algo fácil de ser superado. Não é uma montanha.
e o 9 de paus. O que tá bloqueando aqui? O que eu ia falar agora sobre a mente aqui. Aqui tem o 8 de espadas, que se eu não me engano, apareceu aqui também. Não, aqui foi 8 de copas. Eu sinto como se talvez você não tivesse um investimento, ou se você estivesse um pouco cansado ali de, olha, eu tô aguentando firme e tal. Mas isso tá sendo um desafio. O que mais? O que é esse As de espadas aqui? O anel. Que são dois ases aqui também, As de paus e As de espadas. Tem muita ideia e aqui As também. Assim, eu vejo como se houvesse muita ideia, muito desejo, muita fome, sede de fazer algo, de desenvolver isso. Mas que ainda existe um longo caminho para percorrer. E aí eu sinto que você tá meio perdido, não sabe muito bem como começar e tá todo... Eu não diria perdido, mas assim, sabe, quando a cabeça tá meio bagunçada, assim, que eu não sei por onde eu começo direito, porque... Mas existem muitos ases, né? Muitos ases. As de copas, as de ouros, as de espadas, as de paus também. Então aqui, você colocando isso em prática, de fato vai haver um sentimento de completude aqui, de realização muito forte. Aqui, ó, a carta do 10 de ouros, né? Nós somos o mundo, desculpa. Simplicidade, 8 de ouros, 5 de ouros. Tá, e deixa eu ver o que mais aqui. E o que Virgem precisa nesse momento para colocar isso em prática? O que Virgem nesse momento? Ó, aqui é como se fosse algo que tá sem estrutura ainda. Precisa de um investimento. Então, você precisa estruturar melhor esse seu projeto. Vai precisar aí de alguma ajuda, investimento, algo nesse sentido. Aqui eu tô falando de um projeto, de algo só seu e tal, mas você adapta, né? O investimento aqui pode ser uma ajuda, pode ser uma mão amiga, pode ser, sabe? Porque como é leitura coletiva, vai soar para cada um de um jeito, né? Ó, 3 de ouros, que é a carta da orientação, alta sacerdotisa, 10 de ouros, 2 de paus, 2 de espadas, pajem de paus e 9 de paus novamente. Que 7 de copas. Aqui de novo, é como se a mente estivesse com tantas ideias, borbulhando muita coisa que você não sabe por onde começar. Ou então, são muitas coisas para administrar e muitos pensamentos, muitas ideias.
E isso tá te deixando um pouco confuso, talvez. Então aqui é necessário mais ação, colocar a mão na massa mesmo. E se você está fazendo isso, tá no caminho certo. Aqui o 3 de ouros, novamente, vem essa orientação, a carta da orientação, mas aqui é uma parceria, é alguém entrando junto contigo. Essa sacerdotisa aqui, a sacerdotisa, ela fala de conhecimento, ela fala de intuição, ela também fala para não sair falando os seus planos para outras pessoas. Deixa eu entender melhor o que ela tá fazendo aqui. Mas aqui eu entendo como se fosse o estudo e o planejamento também. Aqui a sacerdotisa fala muito sobre o conhecimento, né? O que essa alta sacerdotisa está querendo dizer aqui? Os caminhos. O que mais? A nuvem. Desculpa, gente. Aqui existe um longo caminho para percorrer, mas que agora você não consegue enxergar muito bem, mas acredita na tua intuição para onde ela tá te levando, confiança aqui. É como se a tua intuição fosse teu guia nesse momento, né? Só que se você continuar com a mente muito bagunçada, vai ser difícil entender isso, entender o que vem de inspiração divina, intuitiva e o que é seu. Então, assim, o primeiro conselho aqui é, olha, limpa essa tua mente para você poder tomar as atitudes certas, seguir no caminho certo, porque não querer fazer tudo sozinho também, porque aqui, por exemplo, se você quer abrir um negócio próprio, vamos supor que você queira abrir seu próprio negócio. Só que nem tudo você vai conseguir fazer sozinho, você vai precisar de ajuda também. Então, assim, tenta não ficar com essa ideia fixa de que vai conseguir dar conta de fazer tudo sozinho, porque em alguns momentos a gente precisa, sim, de ajuda. Então, é mais ou menos isso que vem falando. Só que a mente tá tão bagunçada que é preciso dar essa limpada para poder ver com mais clareza o caminho que tem para trilhar. E o 2 de paus aqui. Dez de ouros. Aqui você vai encontrar pessoas certas, o local certo, as pessoas certas, para que te possibilitem materializar isso, estabilizar isso. Aqui pede para que você não abra mão das suas convicções, da sua verdade, dos seus princípios, dos seus valores, porque isso também é o que te guia. Lembra que eu falei da intuição? Então, isso é o que te guia, é o que te move. Dois de espadas. A cegonha, o que mais? Aqui tá
É como se você não tá vendo agora. Aí é que eu digo, você tá com a mente muito complicada, muito bagunçada, mas aqui tem novidade a caminho. São duas cartas que trazem movimento, que trazem mudança. Aqui você não está conseguindo enxergar, você precisa se abrir para o novo, você precisa se abrir, confiar e indo com a correnteza, entrega. Esse teu esse teu objetivo, esse teu plano que você quer colocar em prática, a espiritualidade tá pedindo, olha, entrega e confia. Porque, e se deixa ser guiado. Porque aqui existe uma rigidez. Eu quero fazer tudo sozinho, eu quero. Mas aqui é como se o plano espiritual estivesse enviando pessoas para poder ajudar a estruturar isso, colocar em prática. Existe uma abertura de caminho grande para que isso aconteça, mas aqui existem pessoas, novidades chegando, mas aqui, como a mente está muito bagunçada, você acaba se perdendo em tanta ideia, em tanta empolgação, querendo fazer tudo sozinho, e não é bem por aí. Pagem de paus. Pagem de paus. Aqui é algo que vai ser muito inicial e empolgante, mas que vai te trazer muitos frutos, porque aqui a gente está falando também do Rei de Ouros, vai te trazer uma estabilidade, uma segurança. Aqui a gente está falando de alguma coisa empolgante, completamente intuitiva, algo que você vem sonhando, buscando e que vai te trazer uma boa rentabilidade, vai te trazer bons contatos, clientes. Eu tô falando no lado material, contatos, mas porque tá vindo como se fosse algo material mesmo, tá? Mas aí você vai adaptando. Mas aqui você precisa confiar e se permitir ser guiado. 9 de paus. A casa com os pássaros e a árvore. Aqui tem muito uma coisa familiar também. De família, de... Eu tava sentindo essa carta, o urso, mas ela não veio aqui. É como se houvesse, assim, você não querendo ouvir conselhos da sua própria família, ou de pessoas que gostam de você, que têm mais intimidade com você, ou... e às vezes esses conselhos são benéficos para você, são para o seu crescimento, mas aqui existe um certo orgulho e teimosia que só vai te fazer... só vai te trazer prejuízo. Ó, o sol, a raposa. Claro, saiba selecionar aquilo que é bom e o que é ruim. Mas aqui muitos desses conselhos são bons direcionamentos. Aqui é como se a espiritualidade estivesse te trazendo, mas você não tá muito disposto, assim, a ouvir comentários e tudo bem, assim, porque a gente tem mesmo que ter um certo discernimento e tal, mas alguns são benéficos, a gente não pode também achar que
tudo que os outros falam não importa. Tem que cuidar com o que fala, né? Porque às vezes a tendência é que os outros desacreditem, né? Os nossos planos, e às vezes isso acontece mais com a família mesmo. Aqueles que mais estão próximos de ti. Mas aqui eu não vejo muito isso, eu vejo mais assim como você não aceitando com aconselhamentos e isso, essas críticas ou essas sugestões ou conselhos, eles vêm com um bom direcionamento pro teu crescimento mesmo, certo, Virgem? Tá, e pra fechar aqui, o que Virgem pode esperar desse... O que vem de novo, o que Virgem pode esperar? Ó, novamente, aqui é como se você precisasse se tornar mais receptivo, enxergar as coisas por outro ângulo, aprender com aquilo que é dito. Tendo maturidade para selecionar, para cortar aquilo que não é saudável, que não é legal. E tendo racionalidade. Ai, aqui existe muito uma coisa de teimosia, de não querer, de não aceitar algo. Ó, aqui tem o 3 de copas e uma taça sendo... Bom, tem muito uma coisa aqui de que você não aceita críticas, não aceita ajuda, enfim. Enquanto não houver maturidade, aqui tá pedindo para que você encare as coisas de outro ângulo. Porque enquanto não houver maturidade, discernimento, os planos não vão conseguir ter uma base sólida, não vai conseguir se estabilizar. Pode até ir bem por um tempo, mas a tendência é que isso caia. Então, assim, aqui tá falando para você se tornar aberto também a ouvir mais o aconselhamento daqueles que se importam contigo, que apostam em você. Porque aqui me parece que você sim tem pessoas que se importam e que apostam em você. Mas aqui você tá meio teimoso quanto a isso. Então, a partir do momento que você tem mais maturidade para entender melhor as coisas, muda um pouco esse teu pensamento, aí as coisas tendem a fluir melhor. Tá. E vamos tirar então Conselho da Bruxa. Mensagem para a Virgem.
Às vezes o encanto, tentação doce, o nome da carta. Às vezes o encanto vem disfarçado de beleza. Olhos profundos, palavras doces, intenções nebulosas. Nem todo brilho é ouro, mas toda tentação é uma armadilha. Olhe além das aparências e confie no seu discernimento. Chama da renovação. As velas iluminam, as pedras firmam a intenção. É tempo de dar o primeiro passo, abrir espaço para o novo e confiar no potencial que nasce em você. Comece agora, o novo te espera por sua coragem. Mensageiro do invisível, o corvo traz sabedoria sombria e profunda. Ele anuncia mudanças, fins e inícios. Quando ele aparece, algo velho está sendo levado. Deixe ir e confie na transformação. O renascimento nasce do desapego. Para finalizar, signo de Virgem, últimas mensagens, direcionamentos, signos, datas importantes. Signo de Escorpião, 8 e 8. Signo de Escorpião. Curar os montes, curar cura emocional, cura interior. Acho que não quis cair mais. Tá, Gêmeos. Tudo está progredindo, determinando as circunstâncias e procure por troca. Então aqui coisas importantes podem acontecer em 8 semanas, 8 meses ou 8 dias, entre 7 dias e 7 semanas, 3 semanas, 3 meses. Signos fortes aqui, Escorpião e Gêmeos, tem aqui Áries também. Empregue um espírito pioneiro, uma semana, um mês. Então aqui muito forte a energia do número 8, 7, 3 e 1, certo? Virgem, espero que você tenha gostado da leitura. Se gostou, deixa um like, se inscreva. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.